Fala pessoas, como é que vocês estão? Hoje é o penúltimo dia de vídeos aqui no canal e essa semana a gente falou sobre a história de Jesus e diversas maneiras que Jesus revelou aqui na Terra. E ontem a gente falou sobre como Cristo revelou a graça e o amor de Deus sobre nossas vidas, que foi através do seu sacrifício na cruz, nos alcançando com salvação. Eu quero responder hoje uma pergunta que talvez você também esteja se fazendo como eu me fiz. O que movia Jesus? O que move Jesus? Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de toda a sua soberania para vir à Terra, morrer como um homem, morrer aqui. E o que moveu? Por que ele passou por isso? Ele poderia simplesmente ter ficado lá e ter achado outra forma de sacrifício, até porque ele é Deus. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre o que move Jesus, o que moveu Jesus aqui na Terra. Mateus 4:1 fala que o Espírito Santo direcionou Jesus ao deserto. Fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali no deserto ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E ele foi tentado pelo diabo no fim desses 40 dias e 40 noites. E no início do capítulo fala, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus já foi para lá com esse propósito, ser tentado pelo diabo. E ali o diabo tenta Jesus e Jesus em nenhum momento nega a Deus. E Jesus em nenhum momento aceita nenhuma tentação que o diabo fez sobre ele. E isso me fez pensar, caramba, o diabo ofereceu tudo que as pessoas aqui na Terra querem. Ofereceu riquezas, ofereceu alimento. Ele tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. Ele zombou dele, falando se ele era o filho de Deus ou não. E Jesus em nenhum momento cogitou a opção de negar a Deus. Ele sempre respondeu o diabo com sabedoria e com ousadia e com certeza de que ele era o filho de Deus e que Deus estava com ele. E eu fiquei, caramba, de onde Jesus tirava toda essa fé? O que movia ele? O que fazia ele ter toda essa ousadia? Eu encontrei a resposta para essa minha dúvida em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que movia Jesus era fazer a vontade de Deus. O que move Jesus é fazer a vontade de Deus. É executar a obra de Deus aqui na terra. Como Jesus sabia o que Deus queria dele? Jesus fazia algo muito importante, que ele ensinou a gente e que ele mostrou que é importante, que ele executava. Jesus sabia qual era a vontade de Deus, porque ele priorizava o seu tempo com Deus. E ele priorizava o seu tempo com Deus e oração. Marcos 1:35 fala que Jesus vai para um lugar deserto para orar. João 17:9, depois de conversar ali, ele estava com os discípulos, e depois de dizer isso, ele foi orar. Lucas 22:41 fala que ele se afastou do discípulo do povo para uma pequena distância, se ajoelhou para orar. Jesus priorizava o seu tempo com Deus e oração. Assim ele sabia o que Deus queria que ele fizesse a cada momento, a cada instante. Então, eu quero dizer a você que a morte de Jesus teve um propósito. A Bíblia fala que Jesus morreu como um cordeiro, como a gente leu ontem, Jesus morreu em sacrifício para derramar amor e graça de Deus sobre nossas vidas e trazer salvação. A morte de Deus tinha um propósito, a morte de Deus foi executada, era um plano executado, foi executado perfeitamente com Jesus, porque Jesus priorizou o seu tempo com Deus e priorizou a oração. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus fala com Deus em oração, referente à sua morte. Jesus diz, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O que movia Jesus era fazer a vontade de Deus. E ele morrer na cruz era a vontade de Deus. Como ele diz nessa oração, afasta de mim esse cálice se queres, mas que se o Senhor não quiser, não afasta. Não quero a minha vontade, eu quero a tua. A Bíblia fala que nesse momento, seu suor eram como gotas de sangue, para você ter noção de como Jesus estava triste, de como Jesus estava sofrendo porque teria que morrer. Mas acima de tudo, Jesus priorizava a vontade de Deus. Então, se essa era a vontade de Deus, que ele morresse naquele momento, ok. João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz, pois desci dos céus, não para a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus fala claramente, independente de tudo que tem aqui na terra de bom ou de ruim, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Em nenhum momento eu quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. E agora você deve estar se perguntando como eu me perguntei, tá, Deus, qual era a sua vontade exatamente? Porque aconteceu diversas coisas, Jesus passou por diversas coisas, vários momentos que ele expressou a sua vontade, que ele executou a sua vontade. Mas acima de tudo, qual era a sua vontade em tudo isso? Lá em João a gente encontra a resposta para isso também. Ainda no capítulo 6, versículo 39 e 40, Jesus fala, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
a vontade de Deus o tempo todo foi a execução desse plano perfeito, que seria a morte de Cristo na cruz, para que alcançasse o mundo com salvação e que todo aquele que nele cresce recebesse a vida eterna. Então, a vontade de Deus o tempo todo foi glorificar a si mesmo, revelando ao mundo o seu Filho amado, e esse Filho amado morrendo na cruz em prol da salvação de todos, para que todos pudessem se regozijar em Deus e glorificar a Deus. A vontade de Deus o tempo todo foi que Cristo morresse na cruz para que a salvação fosse derramada sobre nossas vidas. E graças ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz, graças à prioridade de Cristo sobre a vontade de Deus, hoje em dia a gente pode estar aqui conversando sobre Deus. Hoje em dia a gente pode dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Hoje em dia a gente tem um contato direto com Deus, porque o véu do templo se rasgou, cara. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Então não, a morte de Jesus não é algo ruim, a morte de Jesus não é algo triste. Pode ser algo triste ler a história, mas a morte de Jesus é algo soberano e extraordinário. É algo milagroso. É o que faz um pecador como eu, um pecador como você, poder ter um contato direto com o Pai. É o que faz um pecador como eu, um pecador como você, ser alcançado por salvação, através da revelação do amor e da graça de Deus sobre nós. É o que faz a gente poder estar aqui, conversando sobre Deus hoje. Então, a vontade de Deus era que todo aquele que cresce no Filho de Deus recebesse a vida eterna. Então, cara, a gente pode receber a vida eterna. Então, graças ao sacrifício perfeito que Cristo foi, graças à priorização de Cristo, da vontade de Deus todos os dias de sua vida, graças a uma vida de santidade que Cristo construiu, se tornando o sacrifício perfeito, a salvação foi derramada em nossas vidas. Então, não, a morte de Cristo na cruz não foi algo ruim, foi algo bom. Cristo manifestou a glória de Deus enquanto morria ali. Enquanto carregava os nossos pecados, Cristo nos proporcionou a chance de receber a vida eterna. A glória de Deus foi manifesta através da salvação estendida sobre todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o like, compartilhar com os amigos e até amanhã. Falou!